morar no estrangeiro e quando a sua vida melhora quando você se muda para outro local longe da sua cidade natal. Antes de entrar nesse assunto, aqui em cima eu vou colocar um vídeo que eu já fiz falando de posicionamentos que podem levar você para o estrangeiro. Eu vou colocar aqui também um tutorial para te ensinar a mexer no canal para acessar mais de 500 vídeos. Se você não sabe se você tem essa posição ou não, clica aqui embaixo também, acessa o site, calcule o seu mapa gratuitamente. Eu já falei aqui de técnicas usando a astrologia, que a gente analisa isso, mas eu vim falar de um outro assunto, como que isso se manifesta na sua vida. Quando eu analiso um mapa, que eu percebo que a pessoa tem planetas na casa 12, ou qualquer técnica que eu observe que um pouco da missão, da paz, da evolução e do desenvolvimento desta pessoa está em terras estrangeiras. Quando eu falo estrangeiro, gente, de repente você nasceu na Bahia e você vai morar, em Porto Alegre. Então, na verdade, eu falo longe da sua cidade natal. Pode ser no mesmo país, pode ser também no estrangeiro. Então, isso é visto também pela astrologia. É claro que, além do posicionamento, você tem que estar passando por um período planetário que conceda também essa facilidade ou não. Mas o que eu observo é o seguinte: pessoas que são, abre aspas, têm uma missão, um desenvolvimento em locais estrangeiros, a vida dessa pessoa melhora 100%. Eu observo isso muito na minha própria vida também e tudo. Então, quando você tem uma configuração e quando você quer, muitas pessoas têm um desejo, eu quero morar fora do país, e a pessoa não sabe de onde que vem aquilo. Aquilo vem de um próprio desejo da alma, que sabe, a nossa alma, o nosso espírito sempre sabe o melhor caminho. A gente tem indícios na nossa vida, a gente tem intuições que muitas vezes você ignora. E se você está planejando se mudar para outro país e coisas nesse sentido, é claro que você tem técnicas, você pode usar astrologia, você pode usar coaching, que é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, eu observo que a sua vida evolui muito. Porque o que acontece? Quando você se muda para um local, vamos supor que você tem o Sol na casa 12, que é uma posição, a casa 12 tem uma associação com se estabelecer no estrangeiro. Porque às vezes a casa 9 te leva e você volta, mas a casa 12 não. Em geral, ela te coloca lá, às vezes até como residente, né? Então, o Sol representa o quê? A sua autoestima, o seu poder, a autoridade. Dentro de várias outras coisas, o Sol representa isso. Então, de repente, o seu Sol está na casa 12, em qualquer signo e tal. E aí você, quando vai para um outro local, você começa a se sentir assim, poxa, aqui eu estou me sentindo em paz, aqui eu estou me tornando uma pessoa criativa. Aqui nessa cidade, essa cidade tem tal coisa que exige de mim que desenvolva uma habilidade pessoal, uma competência pessoal. Isso é visto nisso. E é por isso que muitas pessoas não evoluem na vida, porque normalmente quando elas têm que estar em outro local, elas estão presas por várias situações. Às vezes a pessoa não consegue se mudar, não consegue passar pelo período planetário, ou ela não consegue ter a força. Porque quando você se muda, gente, qualquer mudança na nossa vida, principalmente de residência, outro país, requer muito da gente, requer principalmente coragem, desenvolvimento pessoal. E é claro que processos podem te ajudar, um processo de coaching pode te ajudar nesse processo de mudança, de repente uma terapia, de repente você mesmo. Então, o que eu observo? Quando você tem essa configuração no seu mapa, quando você se sente bem, muitas vezes você viaja e você fala, caramba, aqui eu estou criativo, eu estou tendo ideias legais, eu descobri, eu estou me sentindo em paz. Normalmente é isso que acontece, você começa a sentir dentro de você uma sensação de paz, uma coisa que a sua terra natal ela não concede para você. Então você sente a energia da cidade, você lá é outra pessoa. Então é muito interessante a gente observar e se alinhar. Na vida é fundamental você se alinhar com o seu caminho individual. Ele é seu, o meu é meu, de cada um é dessa maneira. Então é muito importante se alinhe e veja a sua vida mudar. Muitas pessoas na terra natal não conseguem ter sucesso. Sucesso é um termo amplo, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu digo sucesso no sentido de evolução, em qualquer área da sua vida. Muitas pessoas não conseguem ter sucesso na sua vida porque a terra natal não concede. Aí ali tem a família. Muitas vezes a pessoa precisa se afastar da família também nesse processo. Então, a família está ali prendendo a pessoa, sugando a pessoa. De repente tem um negócio da família que essa pessoa tem que administrar. De repente a pessoa na terra natal, ela se sente abafada, porque a terra natal, cada cidade também tem uma influência astrológica e vice-versa. Então,
Caso você tenha essa configuração, caso você tenha aquele... Se você não tem essa configuração, mas você sente dentro de você aquele desejo, a resposta pode estar na astrologia, através de técnicas diferentes, mas independente da astrologia, se você sente que você tem que fazer isso, você tem que se direcionar para esse sentido. Todo mundo sabe aqui que eu acredito muito em agir, em ação, em processos, desenvolvimento pessoal, e você sempre pode fazer isso, mas ouça a sua intuição. Se você sente isso, está na hora de você fazer aquela programação e fazer o seu planejamento para a sua mudança e com certeza levar a sua vida para o próximo nível e evoluir como ser humano. Tá aí um pouco desse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.